Olá! Vamos iniciar o nosso especial de riscos para pintura em tecido com essas duas imagens aqui, que a gente vai usar elas como explicativo para o primeiro passo quando a gente for criar os nossos riscos. Toda vez que a gente fala em desenho, pintura não, mas em desenho de modo geral, a gente começa com três elementos: o ponto, a linha e a forma. Vamos fazer aqui um retângulo, certo? Lembrando, esse não é um curso de desenho, ele é um básico para a criação de riscos. Então, por que eu vou falar nessa primeira aula sobre esses elementos? E vou exemplificar, porque normalmente quando falam pra gente desses elementos, eles ficam muito difíceis de se compreender na realidade. Porque o que é? O ponto é de onde parte a linha. Então, a linha vai de um ponto ao outro e várias linhas vão formar uma forma. Isso é, na prática, como é que funciona? Vamos relembrar aqui quando a gente fez a onça, que a gente fez diversas marcações lá em cima para criar um retângulo, tá? Vamos usar já esse aqui que eu tinha desenhado. Ou melhor, vou fazer um retângulo bem grande. Fazer um exemplo bem bom para vocês. Certo? Nós criamos para fazer o olhinho da onça, inicialmente, um retângulo. Mas, na verdade, esse retângulo ele foi criado porque nós queríamos reforçar este ponto e este, que era da onde partiria a nossa linha, fazendo o formato do olho da onça. Então, a partir desses dois pontos e dessas duas linhas, nós obtivemos a forma. Então, é muito importante esses elementos, nós sabermos onde exatamente começa o nosso desenho e onde ele termina, que são esses pontos. Por isso que muitas vezes nas nossas aulas, quando a gente faz o risco, eu utilizo medidas, formas. E aqui, outro exemplo, que foi a aula das orquídeas. Vocês podem ver que essa daqui tem algumas, ó, essa daqui a parte central tá um pouquinho diferente das outras. Por quê? Que forma que nós usamos na orquídea? Foi uma estrela. Por que eu usei a estrela? Para criar esses pontos aqui, onde seriam as minhas pétalas. As direções onde a minha forma, onde as minhas linhas iriam para criar a forma que eu queria. Inclusive, essa parte central da estrela serviu para fazer o copinho. Então, no risco de pintura em tecido, a gente usa muito isso. Referências de formas comuns que a gente tem. Círculos, retângulos, triângulos. A partir delas, a gente começa a colocar contornos, fazer volteados e trazer ela mais para perto daquilo que a gente tem. E sempre nessa questão, desenhamos a forma primária e vamos dando ares do elemento que nós queremos. Vamos agora botar na prática isso? Quem é do curso presencial, na primeira aula, a gente pintou a cerejinha. E hoje a gente vai retomar ela no risco aqui, para cada uma criar a sua própria. A princípio, qual é a forma básica que eu vejo quando eu olho para uma cereja? Um círculo. Eu peguei aqui uma fita adesiva, qualquer coisa, um copo, uma xícara, e nós vamos fazer aquela marcação bem suave. A minha vai ficar forte, porque senão ela não fica visível no vídeo. Mas não tem problema. Depois eu apago, certo? Fiz uma cereja. Eu quero fazer uma atrás dela, assim, meio deitadinha. Então, se ela vai ficar atrás, eu vou ter que... Essa daqui vai estar sobrepondo. Então, eu vou colocar ela pra lá e não vou passar o risco por cima dessa. Vou terminar aqui. Então, eu vou criar as minhas duas formas circulares.
partir daqui, eu já criei a forma, ó. Essa daqui, o ponto de partida dela é aqui e termina aqui. Essa daqui, ela fez o círculo completo, então o ponto de partida dela foi daqui onde eu comecei a riscar e ele terminou aqui. E a linha é exatamente isso que contornou ela. Agora, para começar a dar ares da própria cereja, eu vou pegar um lápis de cor colorido para ficar melhor a visualização de vocês. Eu já tenho aqui os meus círculos criados, eu vou reforçar eles um pouquinho para melhorar a visualização. Certo? E eu vou ter que sempre usar uma imagem de referência. Pode ser uma imagem de uma cereja ao natural, ou pode ser também um risco que você tenha visto e achou bacana. Eu tô usando exatamente o risco que a gente usou na primeira aula. Olhando para ele, eu noto que embaixo ela não é tão arredondada. Então, eu vou começar aqui, ó, tirar esse arredondado, deixar mais planinha na parte de baixo. Certo? Tá visualizando bem aí. E na parte de cima também. Só que ela não é tão fechada. Quando ela chega aqui num certo ponto, ela abre um pouquinho e depois ela vem ficando mais planinha. Mas é uma coisa bem suave, quase que só por fora. E aqui no meio ela faz uma leve ondulaçãozinha. E agora já aqui, eu sei que na lateral ela é bem redondinha, eu já vou marcar aqui no meu redondinho. Feito isso, criei esse meu contorno. E vejam, ó, eu tô sempre refazendo ele para chegar ao desenho que me agrade. Então, é um processo de risca e apaga. Eu já vou apagar aquela marcação do círculo e vamos ficar só com o formato que eu criei aqui da minha cerejinha. Feito isso, olhando para minha imagem de referência, eu noto que ela tem aqui assim, ó, um Czinho virado de boquinha para cima, que é de onde vai partir meu caule. E o caule, gente, ó, ele vem. A gente tá usando sempre, lembrando, uma imagem de referência. A gente sempre tem que usar uma imagem de referência nesses casos. Como eu disse, não é um curso de artes, não é um curso de desenho. É como a gente criar os nossos próprios riscos a partir de uma referência que a gente tem na frente ali uma fruta de verdade, um outro risco, ou um desenho de alguém, certo? Olha aqui, a primeira cerejinha já tá criada. Essa daqui, eu não quero deixar ela na mesma posição que essa viradinha para baixo, certo? Então, o que eu vou fazer? O mesmo processo, só que eu vou girar um pouquinho o meu desenho e vou botar a parte de cima dela um pouquinho mais aqui, ó, como se ela tivesse viradinha, aquela parte mais retinha que a gente fez em cima. E já coloco aqui a minha referência de onde vai sair meu caulezinho para eu não me perder depois, no formato da minha cerejinha. Olha que bacana, já tá começando a tomar forma. Aqui ainda tá parecendo uma laranja. Então, eu venho, ó, fazendo, uso ali a referência e aqui, ó, vou dar aquela achatadinha na parte de baixo e aqui deixar ela um pouquinho mais larguinha na parte de cima. Apago o meu traço inicial e estou com o meu risco de cerejinha quase pronto. Aqui, eu poderia finalizar colocando um caulezinho, bem simplesinho, ou acrescentar folhas. E
E lá no começo da nossa aulinha de hoje, a gente fez o olho da onça, ó, e ele também é uma folha. Notem, é um ponto, são dois pontos que poderiam ser unidos por uma linha central aqui bem reta, fazendo curvinhas aqui, ó. E isso já sai uma folha. Ah, Lili, mas essa é a folha original da cereja? É semelhante, talvez não seja igual, mas a pintura em tecido, ela não é uma pintura realista, ela é uma pintura decorativa. Então, a gente pode estar criando e usando a nossa criatividade para estar inventando, criando, fazendo folhas um pouco diferentes, mais, menos folhas, para cima, para baixo. Esse desenho pode ganhar arabescos em volta, florzinhas e assim por diante. Então, esse trabalho está sendo feito a partir do quê? A gente vai aprender a desenhar a partir das formas básicas que a gente tem acesso facilmente, transformando elas nos nossos riscos originais. Hoje a gente fez a cerejinha. Aqui, o toque final dela vai ser na hora da pintura, onde nós vamos acrescentar o nosso toque pessoal, vamos diferir, tem gente que vai querer fazer a folha, aquela metade clara e metade escura, tem gente que vai querer fazer a folha mais trabalhada. Vai ser um processo de criatividade a partir do seu risco, porém, esse risco será só seu e ninguém mais terá. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Amanhã a gente volta com mais um risquinho original.